Esta foto do telescópio Hubble mostra o grau de luminosidade de um quasar. Os dois objetos que mais se destacam parecem praticamente iguais, mas um é apenas uma estrela a cerca de 1000 anos-luz de distância de nós, enquanto o outro é um quasar a 9 bilhões de anos-luz de distância. Como os pulsares, os quasares foram vistos pela primeira vez por astrônomos como grandes fontes de ondas de rádio. O primeiro foi uma fonte de rádio chamada 3C273. Bem, o que é 3C273? O radiotelescópio de Cambridge montou um catálogo de fontes de radioluminosas que eram vistas no céu. E esse era o terceiro catálogo de Cambridge e o item 273 era uma fonte de radioluminosa. As pessoas queriam saber o que era essa fonte de rádio. Quando telescópios ópticos foram apontados na posição dela, viram apenas uma coisa que se parecia com uma estrela. Mas aí eles perceberam que o objeto estava muito distante, a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância de fato. Isso significava o seu verdadeiro poder, que a quantidade de energia que emitia a cada segundo a sua watagem era enorme. Já que era tão luminoso e estava tão distante, significava que o objeto era muito poderoso. O que poderia ser? Mas 3C273 foi identificado junto com uma estrela azulada relativamente luminosa. Então parecia uma estrela, mas as estrelas não costumam emitir ondas de rádio. Então ela foi chamada de fonte de rádio quase-estelar. Mas fonte de rádio quase-estelar era um nome muito longo, então diminuíram para quasar. Mas isso não soa muito melhor? Quasar é mesmo um ótimo termo, porque passa a ideia de algo exótico e incomum, e é isso que esses objetos são. Eles são buracos negros enormes que consomem material à sua volta e irradiam grandes quantidades de luz, e podem ser vistas praticamente no extremo do universo observável. E o buraco negro, que consome o gás galáctico dentro do quasar, é tão voraz que os astrônomos deram a ele um apelido assustador. Os buracos negros dentro de quasares costumam ser chamados de monstros. E é porque eles são muito massivos. Têm de 1 milhão a 1 bilhão de vezes a massa do nosso Sol. E eles devoram vorazmente todo o material à sua volta. Então eles meio que se comportam como monstros. Acredita-se que os quasares recebam a sua energia do buraco negro no centro da galáxia. Mas a noção de uma coisa tão luminosa, que também é negra, parece uma contradição de termos. Sabemos que os buracos negros são objetos muito densos e muito massivos e que a sua gravidade é tão forte que nem sequer a luz pode escapar deles. Isso nos faz pensar como os buracos negros podem fornecer energia para alguma coisa. E a resposta é que o gás que cai dentro do buraco negro é capaz de irradiar energia antes de cair lá dentro. Mas depois disso acabou. E isso acontece graças ao atrito. Então, se eu juntar as minhas mãos e esfregá-las muito rapidamente, isso vai produzir muito calor. Mas o material que cai no buraco negro cai em espiral e se atrita contra si mesmo e se move a velocidades extremamente altas. E no caso de um quasar, nós temos gás que se atrita e se move a altíssimas velocidades. E ao fazer isso, pode se aquecer até vários milhões de graus, o que pode fazer com que brilhe com muita luminosidade. Os astrônomos estão confiantes de que existem buracos negros gigantes no centro de todas as galáxias. Então, por que não existem quasares também em todas as galáxias? Para haver um quasar são necessárias duas coisas. Primeira, é preciso haver um buraco negro massivo no centro da galáxia. Mas também é preciso que um suprimento de gás caia sobre esse buraco negro. Se não houver material suficiente nos arredores, se o buraco negro já comeu tudo o que havia disponível, então não sobra nada para brilhar, não sobra nada para reluzir e não será um quasar luminoso. Então, pode haver, e provavelmente há buracos negros no centro da maioria das galáxias, mas se não houver combustível para eles, eles não serão quasares. Mas existem condições no universo que podem fazer um quasar se reacender muito tempo depois que o gás em sua galáxia anfitriã é consumido. E uma maneira promissora de fazer isso é provocando o choque de duas galáxias. Sabemos que as galáxias colidem, e o que acontece depois é um grande choque cósmico, que conduz material para o centro da galáxia.
Esse caso pode se aplicar à nossa própria Via Láctea, que está em rota de colisão com Andrômeda, a espiral gigante que é nossa vizinha. Daqui a 5 ou 6 bilhões de anos, quando a galáxia de Andrômeda começar a emergir com a Via Láctea, é concebível que uma quantidade suficiente de gás seja empurrada na direção dos buracos negros supermassivos em seu centro, que então vão se tornar quasares. Mas a galáxia de Andrômeda provavelmente será a mais luminosa dentre os dois quasares, porque Andrômeda tem um buraco negro muito mais massivo do que a galáxia da Via Láctea. Se Andrômeda se transformar num quasar quando estiver emergindo com a galáxia da Via Láctea, é concebível que a sua luminosidade será comparável àquela da Lua cheia, mesmo a 10 mil anos-luz de distância. Mesmo a apenas 1000 anos-luz de distância, nós não veríamos o disco do quasar de Andrômeda como podemos ver a Lua cheia. Em vez disso, vai parecer como uma estrela intensamente luminosa piscando devido a flutuações atmosféricas, como acontece com todas as estrelas. Contudo, incrivelmente, se um quasar se formasse no centro da nossa própria galáxia, nós não o veríamos. Por mais luminoso que poderia ser, existe tanta poeira entre a Terra e o núcleo da galáxia que a luz do quasar não seria visível para nós, mas a luz de Andrômeda iluminaria o céu. Se houver um quasar local no nosso futuro, ele pode ter uma série de diferentes formas. Eles bombardeiam o espaço com jatos astrofísicos e seu nome se parece com aqueles de criaturas míticas, como Blazares e Dragons. As histórias que eles nos contam nos conduzem por um épico cosmológico que nos leva ao início dos tempos, só para descobrir como os quasares ajudaram a construir o universo desde o seu nascimento.